Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Programação Web 1. E nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a metodologia para padronizar o desenvolvimento do código do CSS, né? A gente notou até agora que os nossos códigos CSS têm ficado um tanto bagunçados e dependendo do número de programadores envolvidos no projeto, esse código pode ficar um pouco complicado da gente ficar revisando ele, né? Então, assim, tem algumas práticas que são interessantes, tem algumas metodologias que vocês podem estar aplicando. Uma delas é o BEM, né? Que eu coloquei até aqui, que significa BEM, é Block Element Modifier. Para a gente entender, por exemplo, o que é um bloco, né? Vamos imaginar, por exemplo, para a gente entender um pouco melhor, vamos dar uma olhada numa página aqui de exemplo, né? Nessa página aqui a gente vê claramente três itens que têm uma repetição. Então, sempre que a gente tiver itens dentro do nossa página que se repetem, a gente pode identificar isso como bloco. Como a gente pode ver, a gente tem uns itens de venda e cada um tem uma oferta de um carro. Esses itens, as características deles são muito parecidas. E dentro dos itens a gente tem partes nele que se repetem. Por exemplo, a gente tem aqui o título, digamos, é o nome do carro, a gente tem a imagem, a gente tem o preço, a gente tem aqui os itens ou características e a gente ainda tem um botão. Então, assim, dentro do bem, a gente deve identificar essas partes da nossa página que tem uma repetição, que a gente pode tratar como se fosse um bloco, né? E identificar dentro desse bloco itens, que seria, por exemplo, o que eu já falei sobre o título, a imagem, são coisas dentro do bloco, né? São partes dentro do bloco que se repetem. E essa identificação a gente tem que passar para nível de codificação. Como que a gente faz isso, né? Tem um padrão também que a gente tem que seguir. Eu vou falar um pouco sobre essa questão do posicionamento aqui daqui a pouco, mas inicialmente é interessante a gente identificar, por exemplo, como eu tenho aqui um catálogo, que seria cada item desse como se fosse um catálogo de venda, eu nomeei o meu bloco, né, como se o nome catálogo, né? E aqui eu tenho as características. Como vocês podem ver, uma outra organização interessante para a gente colocar dentro do nosso texto é em relação ao posicionamento das características, né? Tem muita gente que às vezes coloca isso aqui em ordem alfabética, mas não é muito legal. O que é mais utilizado é colocar nesse formato, que seria primeiro os elementos que descrevem o posicionamento, depois o display, o box model, as cores, o texto e depois os outros. A gente não precisa colocar dentro do CSS essa nomenclatura, é só seguir a ordem. Mas eu coloquei para ficar mais fácil da gente identificar aqui, principalmente a gente que está aprendendo, né? Então, quando você está aprendendo é interessante colocar para poder se lembrar. Mas com o costume vocês vão ver que não vão precisar mais estar colocando esse nome, né? Para vocês lembrarem, ó, primeiro os elementos de posicionamento, depois display, depois cor, depois texto, né? Mas vamos lá. Primeiro, a gente identificou o catálogo. Esse catálogo seria todo esse cara, né? Todo esse cara. Então, tudo que tem a ver com todas as características desse bloco, digamos assim, que seria de cada um dos carros aqui da propaganda inteira, eu vou chamar ele de catálogo, ok? E aqui eu coloco todas as características de posicionamento, margem, de borda e assim por diante. Segundo ponto que a gente deve analisar é em relação ao elemento. Então, por exemplo, dentro desse bloco eu tenho o elemento título que se repete, tá vendo? Então a gente vai colocar aqui dentro do bloco, eu vou ter um elemento que vai ser o elemento título. Então olha só, tá vendo que é 2 underline, gente? Esse aqui é o padrão que o bem estabelece, é 2 underline. Então esse aqui é um elemento título, né, que está dentro do nosso catálogo. Bem, feito isso, aqui dentro eu vou descrever as características. Podem ver aqui que eu coloquei o display block, colocamos a cor, né? Colocamos a cor da fonte, colocamos também uma cor de fundo, né?
o tamanho da fonte. E dentro desse cara ainda, a gente ainda tem os itens, que são esses caras aqui, né? Ó, todos esses itens. Então, eu também poderia ter chamado diferente, se em vez de colocar itens, ter colocado como parágrafo dentro do catálogo. Poderia também, né? Mas aqui eu especifiquei bem. Então, tem o catálogo itens e o catálogo preço, onde a gente especifica a fonte, a margem, tá vendo? Que a gente coloca aqui no caso. Então, todas as características dos itens e do preço, eu vou colocar dentro de um elemento. Lembrando que esse elemento pertence ao nosso bloco. O bloco catálogo, ó, eu tenho dentro dele o título, eu tenho dentro dele os itens, eu tenho dentro dele o preço, tá? Por exemplo, aqui eu fiz uma referência a uma imagem dentro do catálogo. Como eu só tenho uma imagem aqui, eu não preciso talvez criar um elemento somente para fazer referência à imagem. Se eu quisesse criar, também poderia, não tem problema nenhum, mas a gente também pode estar utilizando uma referência direta à imagem aqui dentro. E o que seria o modificador, né? O modificador, nesse ponto aqui, ele seria o cara que vai fazer a modificação no elemento. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nosso exemplo do nosso bloco, né? Então, o que modificaria esse bloco? Uma característica que poderia ter aqui para ele ficar diferente. Essa característica não é padrão dele, é uma característica que pode modificar a visualização dele em alguns dos elementos do bloco. Então, assim, o meu padrão é esse. Bem, eu preciso criar um que tem algumas características um pouco diferentes. Então, esse vai ser um modificador. O modificador eu adiciono dentro do nosso elemento, como se fosse aqui dentro do CSS, como se fosse um elemento à parte. Então, no nosso caso aqui, a gente está adicionando um catálogo promoção. E esse catálogo promoção, ele simplesmente coloca uma promoção aqui no elemento, tá vendo? Ele faz uma pequena modificação no fundo, né? Desculpa aqui também, né? E coloca também um item com o nome promoção no texto, tá vendo? Então ele tem dois itens aqui, né? Um é no H2 que ele faz a modificação e o outro é aqui dentro da cor que ele faz uma pequena modificação. Então, para a gente poder atribuir esse cara lá dentro do nosso HTML, simplesmente a gente adiciona essa classe junto com a classe catálogo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, depois a gente vai ver o nosso próximo bloco, né, que é o botão, a gente vai entender melhor, mas vamos ver primeiro aqui essa parte do modificador, como é que ele funciona, né? Então, aqui para a gente poder ver o nosso código, como que a gente colocou toda essa marcação, ó, eu coloquei dentro do item eu coloquei e falei que era o catálogo desse cara. Então é um item, vou ter o item de uma lista, né, que vai ser o meu catálogo. E dentro desse item da lista eu coloquei um H2, que é o título, tá vendo, que é o Forte K. Coloquei uma imagem, coloquei o preço. E aqui eu fui marcando os itens que eu coloquei em cada um. Então todas as características que são referentes a esse cara, ele vai estar descrevendo lá dentro do CSS. Olha que interessante, porque fica fácil da gente poder identificar o bloco, tá vendo? Então esse daqui é o meu bloco e esse daqui são os elementos que eu caracterizei do meu bloco. E tudo aqui está nomeando, ó, catálogo, preço do catálogo, os itens do catálogo. Fica fácil para a gente poder identificar isso dentro do nosso código, né? E aqui eu coloquei com a classe botão que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, esse formato ele está exibindo a página desse jeito, né? Então, olha só que interessante. Se eu quisesse, por exemplo, eu tenho que modificar, por exemplo, no nosso exemplo, é como se um carro tivesse entrado em promoção. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou colocar catálogo. Aí olha só, interessante é o seguinte, o elemento a gente coloca dois underlines. Na promoção a gente coloca dois tracinhos, né? Promoção. Né? Feito isso, eu coloquei o nosso Forte K em promoção. Vamos ver como é que ele fica lá, ó.
Então, ó, essa daqui foram as modificações que a gente fez em cima do elemento, tá vendo? Para ele poder ficar em promoção. Você está vendo que eu não precisei modificar em nada o HTML, né? Ó, HTML não modificou em nada, só modifiquei aqui em cima, ó, que eu coloquei esse cara. Eu posso vir aqui e simplesmente trocar, ó, não é esse cara que vai entrar em promoção. Eu vou colocar aqui, ó. Então eu nomeei com a classe catálogo, mas só que esse catálogo é um catálogo que está em promoção. Então eu estou usando o modificador para fazer essa referência. Então eu coloquei agora no export, ó. Ele veio para cá. Então fica muito fácil da gente fazer a modificação dos elementos usando essa padronização e até mesmo reutilizar o código, porque a gente pode reutilizar isso por várias vezes. Ah, saiu da promoção, eu não tenho que reescrever nada, eu só tenho que vir aqui, tirar esse cara, vir aqui, atualizou a página e já está pronto de novo, né? Então, vocês estão vendo que também para copiar aqui de um para o outro fica muito fácil. Se a gente quiser simplesmente fazer o seguinte, eu vou lançar um outro carro aqui, vamos supor, tem um EcoSport aqui 2.0, eu vou lançar ele, né? A gente só vai vir aqui copiar o cara, lancei aqui o novo EcoSport, vamos supor que esse cara aqui é um 2.0, sei lá, e vamos lançar ele aqui no preço de 99. Bem, feito isso, ó. Bem, o export já está lançado aqui, né, gente? Olha, muito tranquilo de fazer. Se tivesse alguma modificação de imagem também, característica, é só fazer aqui também. Então fica muito fácil da gente reutilizar também o código CSS que a gente fez. Bem, para a gente frisar um pouco aqui, vocês estão vendo que eu coloquei uma quebra aqui para dizer que eu estou fazendo um botão agora, né? Você não tem escrito duas vezes, né? Só uma aqui. Botão. Esse daqui então é o nosso bloco de botão. Nesse botão eu coloquei ele com as características básicas dele, né, que eu quero do botão, e coloquei uma característica aqui que vai dizer quando eu passar o mouse em cima dele como que vai ser o comportamento dele, né? Então esse botão ele está aqui, está na cor vermelha, mas vamos supor que, poxa, eu queria colocar esse botão aqui, mas aqui para essa parte de promoção aqui não está legal para eu poder fazer venda, né? Então a gente cria um botão, por exemplo, de comprar, que seria um modificador. Então a gente poderia estar utilizando esse botão aqui em todas as páginas que eu utilizo, entendeu? Mas só que para essa página eu vou fazer um pequeno modificador, que é um botão de comprar, e eu vou modificar a cor dele, tá vendo? Então, para a gente fazer referência a esse novo elemento, a gente só tem que descrever ele aqui, ó. Por exemplo, o botão ele é um botão, mas só que esse é um botão de comprar. É um botão, mas é um botão de comprar que eu estou modificando a característica dele, né? Estou fazendo uma pequena modificação no botão. Então essas características vão fazer com que o nosso botão mude e fique de corzinha diferente. Então vocês podem ver que fica muito mais fácil para a gente fazer a alteração dentro do HTML, né, referente à padronização que a gente adotou para o CSS, utilizando essa metodologia bem. É sempre interessante também a gente analisar em relação à indentação. Vocês veem que quando eu tenho um bloco, normalmente é interessante a gente sempre tentar colocar ele com um espaço, né, para poder vocês verem a diferença exatamente onde começa o bloco, onde termina ele, né? Isso facilita muito a visualização do nosso HTML. E o CSS, a gente lembrando que é sempre muito interessante a gente colocar aqui nesse formato, né, onde a gente vai ter sempre o bloco, o elemento e os modificadores desse bloco nosso, né? Isso é muito importante a gente estar lembrando. E lembrar também da posição dentro de cada bloco, de cada elemento, de como que a gente vai alterar as características colocando nesse formato aqui também. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Um forte abraço, hein?